Vamos dar início a mais um encontro do Evangelho e Arte, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos benfeitores espirituais que sempre estão conosco, nos intuindo e nos auxiliando. Agradecer também à equipe da USCOTI, a qual faço parte, pela brilhante divulgação da doutrina espírita, e aos amigos solidários do Grupo Espírita Solidariedade, o qual eu sou colaborador. Hoje o nosso Evangelho e Arte vai ser sobre os Salmos, o livro dos Salmos. Mas antes, vamos fazer uma leitura de Leon Denis, do livro Espiritismo e Arte, que diz o seguinte: a arte é a manifestação da beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o esplendor e poder, é preciso subir de grau em grau, em direção à fonte que ela emana. Isso é uma tarefa muito difícil para a maioria entre nós. Vejamos que hoje a arte ela vem sendo divulgada através das lives para amenizar esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, que é um momento de isolamento social, desse distanciamento dos entes queridos e da própria sociedade. E essas manifestações, então, que vêm através da arte, elas ajudam, auxiliam muito para que a gente possa dar conta desse distanciamento, que não está sendo fácil para ninguém. Acho que para as pessoas mais idosas ainda, é mais penoso, porque não são só os filhos, mas são os netos, alguns até bisnetos, nesse afastamento através da pandemia. No Evangelho e Arte, nós vamos falar sobre o Salmo 23, que é um dos salmos atribuídos ao salmista Davi, o rei Davi, mais ou menos 1440 anos antes de Cristo. Pertence à Torá, à Bíblia hebraica, ou como nós conhecemos, Antigo Testamento. Os salmos, na verdade, eles são preces, mas através de poemas. Melhor dizendo, então, são poemas em forma de prece. São 150 que foram atribuídos a Davi. Dentre eles, talvez o mais famoso seja o Salmo 23. E o que nós vamos fazer? Analisar versículo por versículo. E por fim, por ser um poema, nós vamos recitá-lo em forma de prece ao final desse encontro. O primeiro versículo diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Com certeza, esse é o versículo mais conhecido de todos os 150 poemas que Davi deixou através dos Salmos. Quando ele diz o Senhor é meu pastor, ele está dizendo, na verdade, que o Senhor Deus está sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida. Diria Jesus mais tarde que o Senhor é o pastor das ovelhas. O nada me faltará, talvez aí, às vezes a gente dá um erro de interpretação. Nada nos faltará não são bens materiais que Deus está falando através de Davi, mas sim todas as outras coisas que nos rodeiam, como amor, a misericórdia, a compaixão, as vitórias, as alegrias, os auxílios, a gentileza, a fraternidade, a solidariedade, a empatia, enfim, todas essas virtudes que nos acompanham, ou pelo menos deveriam nos acompanhar. Mas como nada nos faltará, é lógico que também em nossas existências, em nossas vidas, nós temos também tribulações, dificuldades, angústias, ansiedades, depressões, doenças, das mais diversas, e principalmente nesse momento tão difícil da pandemia, tem sido as perdas, não só pela pandemia, mas por qualquer outro problema. A sociedade como um todo
está acostumado a se despedir do seu ente querido, coisa que não pode estar sendo feita neste momento pelo motivo da pandemia. Então, causa muita tristeza e muita angústia a todos. Um momento bastante delicado e difícil que nós estamos enfrentando. Então, nada nos faltará, ele quer dizer também as tribulações, as dificuldades. Deitar-me faz em verdes pastos, é o próximo versículo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Neste momento, o Senhor nos dá um acalanto, um momento de descontração, de alegria, de reconforto, de equilíbrio, quando Ele nos recomenda a deitar em verdes pastos, num lugar onde tem águas tranquilas, refrigerando a nossa alma. Esse é um momento gostoso, que nós temos a plena consciência de que Deus está presente em nossas vidas, nos protegendo, nos guiando e nos orientando. O versículo seguinte diz: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veja que as veredas da justiça, ele não diz qual justiça. Então são as duas, tanto a do homem quanto a divina. Nós precisamos ser justos, bons e justos, diria Jesus em seu evangelho mais na frente, através dos evangelistas. Então nós devemos cumprir sim as leis divinas, mas também devemos cumprir as leis do homem. E isso a gente tem visto, esse não cumprimento das leis, em vários aspectos da nossa sociedade, e que nós precisamos corrigir. Jesus diria mais tarde, em seu evangelho, ou através dos evangelistas, o que é de César, e o que é de Deus é de Deus. Então, ele quis dizer com isso: vamos cumprir a justiça do homem e a justiça divina, por amor ao nome de Deus, diz o versículo. O próximo diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O descanso é merecido, como nós vimos no versículo anterior. Deitar em verdes pastos, descansar, as águas mansas e tranquilas, refrigerando a alma. Mas também existe o vale da morte. O vale da morte não é a morte. São as tribulações, as dificuldades que nós enfrentamos, que são necessárias para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente melhore a nossa conduta enquanto espíritos. Então, Jesus aqui diria, mais tarde, que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E obedecer a Deus é um consentimento da nossa razão. E resignar, superar as dificuldades, é um consentimento espiritual. Então nós precisamos superar, nós precisamos resignar todas as nossas dificuldades, pois não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, nos abençoando, nos guiando e nos orientando, diz o Salmo. No próximo, diz: preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, Davi não quis dizer nada para se glorificar. Quando ele pede a Deus que prepare uma mesa junto aos inimigos, ele deseja a reconciliação, que é o que Jesus diria também mais tarde: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto há tempo. Então nós precisamos reconciliar. Muitas vezes nós temos dificuldades até com os nossos próprios entes queridos de fazer isso. Essa reconciliação, que dirá então com os nossos inimigos. Mas nós precisamos reconsiderar essa conduta, porque Deus está conosco, está preparando uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que a gente possa abraçar, ainda que seja virtualmente nos tempos atuais,
e se desculpar, a ponto de estarmos todos juntos nesse momento tão difícil que é o da pandemia, uns auxiliando os outros. O último versículo diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia são virtudes que nós podemos adquirir e precisamos adquirir, na verdade, nesse momento tão difícil. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por sermos espíritos eternos, com certeza iremos habitar na sua casa durante toda a nossa existência, durante toda a nossa vida. Então, aqui Davi nos recomenda que tenhamos misericórdia, que tenhamos bondade, que sejamos justos para conosco e para com o nosso próximo, obedecendo à justiça do homem e à justiça de Deus. Porque só assim nós vamos crescer, melhorar e evoluir o que de fato nós buscamos aqui, enquanto encarnados na Terra. Bom, enfim, esse é o Salmo 23, que agora nós encerramos esse poema declamado como prece de encerramento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E que assim seja. Esse então foi o nosso Evangelho e Arte, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e paz e luz a todos.